as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Deus está fazendo algo novo hoje. Vamos abrir os olhos. É esse Deus que chama, e Ele chama quem Ele quer. Ao fazermos memória de nossas últimas conferências, vamos lembrar de Paulo, que foi chamado a servir a Deus, aquele que seria o mais impossível dos chamados, o que reforça o tema de hoje. Deus chama quem Ele quer. O itinerário espiritual construído até agora nos revela de que forma devemos caminhar para perceber esse Deus que continua fazendo coisas novas e como podemos nos fazer pessoas novas também. O vocacionado de Deus, o chamado a uma missão, teve o seu momento de encantamento, de descoberta desse chamado. Descobriu seu primeiro amor, nasceu de novo para a graça do Espírito em vista do ousado projeto da missão dada por Deus em vista de uma comunidade. E nesta comunidade, guiado pelas palavras de Deus, que é viva e eficaz, se fez apto para continuar respondendo o seu chamado, sempre lembrando que quem chama é Deus. Algumas passagens bíblicas nos ajudam a entender essa vocação, esse chamado, e as atitudes que o vocacionado precisa ter. Em Mateus, Jesus responde ao jovem: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuís, dai o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Sabemos da dificuldade que o jovem teve, pois ele era muito rico. Podemos dizer: para mim será fácil, não sou rico, mas pode ser difícil se sou muito apegado ao pouco que tenho. Paulo, orientando a comunidade de Efésio, diz: eu, que estou preso por causa do Senhor, exorto-vos a viver de maneira digna da vocação ao qual fostes chamados. A condição de Paulo na prisão poderia ser motivo para ele dizer para os outros desistirem pelo fato dele estar passando por um momento de sofrimento. Mas o vocacionado convicto vai ter as últimas consequências, mostrando assim a felicidade da vocação acertada. Hoje, Paulo diz para nós também viver de forma digna a nossa vocação, nos animando e dando testemunho neste esforço de revitalizar as vocações. O vocacionado precisa da consciência de que sempre é chamado para um serviço da comunidade, do reino de Deus. É preciso viver na unidade, dando sentido ao chamado. Ainda falando da comunidade de Efésio, Paulo afirma: há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, a qual foste chamado, a de vossa vocação. Nossa vocação é impulsionada pelo Espírito Santo. E se realmente esperamos em Deus, é certa a nossa vocação, mesmo que venha ventos contrários. Dentro desse contexto de provações, Pedro afirma: portanto, irmãos, procurais consolidar sempre mais vossa vocação e vossa eleição. Agindo assim, jamais correis o perigo de cair. Se nos deixar levar pelas coisas passageiras e momentâneas, perderemos o foco do que é eterno. Perderemos a rocha da nossa salvação e construiremos projetos em areia. Consolidar, reforçar nossa vocação, eis a nossa meta. Quando chamados para uma missão, temos a tentação de encontrar um monte de desculpas para nos esquivar do sonho de Deus a nosso respeito. Às vezes por medos, outrora por não querer se comprometer. No Antigo Testamento, Jeremias foi chamado por Deus. Tentou argumentar, mas Deus lhe disse: não digas, sou criança, mas vai àqueles aos quais eu te mandar e anuncia o que eu te ordenar. Não temas, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo de Javé. Deus sabe de nosso potencial, sabe que podemos fazer, por isso nos chama e capacita. Envia para cumprir o chamado, deixando claro que Ele nos faz novo todos os dias para melhor amar e servir, principalmente os pobres e os sofredores. O campo de missão de uma vocação não é restrito,
E o próprio Jesus deixa isso claro em Marcos, quando ordena: ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. E ainda deixa destacado que a missão não é excludente, pois o mandato não é para apenas um grupo, e sim para todas as criaturas. A vocacionada por excelência, Maria, poderia ser vista por muitos de sua comunidade como não digna da missão e vocação. Mas algo nela mostra por que ela foi escolhida. Vemos isso na sua própria resposta a Deus quando diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Um amor serviço, sem condição. Estou disposta a servir sempre e toda a vida. As respostas vocacionais na Bíblia são muitas. Vemos isso também em Isaías, no texto que diz: e eu ouvi a voz de Javé que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Estamos prontos para dar uma resposta com a disposição de Isaías? Quanto tempo levamos para pensar no chamado de Deus? Ele se coloca à disposição e pede a missão. É um homem entregue a Deus. Deus continua chamando e muitas vezes usa de nossa voz, de nosso testemunho, para que possa nascer novos discípulos para a missão. O mandato é claro e vemos em Mateus. Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulo todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nosso primeiro chamado é a vida. E como pessoas nascidas pela graça do batismo, nos tornamos missionários, chamados a anunciar a boa nova a todas as pessoas. Dentro da história, vimos aí as respostas de Jeremias, Isaías, Maria, Paulo e tantos outros. Renovemos com eles nossa resposta. Dentro dessa caminhada do exercício espiritual, somos chamados a nos deixar renovar pela graça do amor de Deus, que continua fazendo coisas novas hoje. Muitos perguntam: o que vocês ganham fazendo essas coisas para a igreja, para esses pobres? Sabemos das dificuldades, mas também sabemos o que escolhemos como prova de amor. Em Mateus, Jesus deixa claro o que ganharemos quando diz: e todo aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por amor de mim, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Se a sua vocação esmoreceu, aproveite esse tempo da Quaresma, repense, anime-se, vamos juntos, como corpo místico. Até a próxima reflexão e eu continuo te dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço